E neste dia tão especial, eu quero parabenizar todos os pastores e pastoras espalhados neste universo. Em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês nesta ocasião tão importante, nesse chamado que o Senhor lançou para você e você foi servir ao nosso Deus. E eu agradeço a Deus porque Ele é maravilhoso. Mas a palavra de Deus, quando nós abrimos nossas Bíblias, em Filipenses capítulo 2, no versículo 6 ao 8, gostaria que todos abrissem as suas Bíblias aí. O texto da palavra de Deus, ele nos diz o seguinte: uma vez que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aprender a servir. Senhor Deus, Pai Celeste, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por este momento, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. E neste dia, Senhor Deus, nesta noite, eu apresento, ó Pai, cada colega e amigos, pastores e pastoras, diante do teu trono, Senhor Deus, suplicando as bênçãos celestiais sobre suas vidas, sobre suas famílias, sobre seus ministérios. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, rogo pela vida de cada um deles, ó Pai. E agora, Senhor Deus, nós apresentamos a tua igreja Batista em Macaxeira, a família IBM diante de ti. Nós apresentamos a igreja Comunidade Monte Oreb em Garanhuns. Nós apresentamos, ó Pai, todas as igrejas, Senhor Deus, espalhadas neste universo. Aquela que está surgindo lá em Itajaí, Senhor Deus, o nosso missionário Evaldo, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, aquele trabalho, em nome de Jesus. Eu rogo a Ti, Senhor Deus, e te peço, Senhor Deus, a unção e o discernimento da Tua palavra, para que possamos, ó Pai, conduzir este rebanho, para que possamos, Senhor Deus, oferecer, Senhor Deus, aquilo que Tu nos oferece, para Teus filhos aqui, para esta família, Senhor Deus. Abençoa todas as igrejas, ó Pai. Abençoa todos os ministérios, ó Pai. Senhor Deus, é em nome de Jesus. E aos lares que estão nos assistindo nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, derrama uma bênção especial sobre esses lares. Os abençoa, suprindo suas necessidades, curando suas enfermidades, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor Deus, os lares que estão desestruturados. Restaura em nome de Jesus. E eu te peço, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Perdoa as minhas falhas, por atos, pensamentos e palavras. E nos dá autoridade, ó Pai, no poder do Espírito Santo, falar esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprender a servir. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, quando nós abrimos o texto em Filipenses, nós observamos
a importância do texto e trazendo para os dias de hoje, neste mundo que estamos vivenciando, servimos e somos servidos. Estamos aqui para aprender com o Senhor Jesus a servir. E neste mundo servimos e somos servidos de algum modo, seja na família, seja na célula, nos grupos de estudos, seja no trabalho, na igreja, na sociedade, de um modo geral. Estamos para servir. Portanto, a grande maioria das pessoas, certo, gosta de ser servida, mas não de servir. E a lição que nós vamos ter aqui nesta noite é do próprio Senhor Jesus. Para você, meu colega pastor, pastora, para você, chefe de família, líder de célula, supervisores, para você, diácono, diaconisa, para toda a família de Cristo. Lembre-se, a maioria das pessoas, certo? Elas gostam de ser servida, não gostam de servir. Isso é ruim, porque estimula o egoísmo, o egocentrismo, a competição, a ganância. Modelo que o Senhor Jesus rejeita, é rejeitado por Cristo. Nosso maior modelo de humildade e serviço está no texto lido. Preste atenção que diz a palavra de Deus: uma vez que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É o que diz a palavra de Deus. Com base nesse ensinamento sobre a importância de servir, sobre a importância do cristão servir, enfatizamos que Jesus é a melhor escolha. Jesus é a melhor escolha. Quem está aos seus pés, certo? Para servi-lo, para aprender com ele. É a escolha melhor. É a porta se abrindo para as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. É um lugar de honra e de aprendizado que está nos pés do Senhor, louvando ao Senhor, aprendendo com Ele. É o que diz a palavra de Deus. E por isto que Ele nos chama. Por isso, colega, pastores que estão nos assistindo, pastoras, líderes, ministros de louvores, diácono, diaconisa, você, zelador, zeladora, todos que estão dentro, inseridos na família de Deus, todos foram chamados para servir, todos foram chamados para ser o exemplo de Cristo, chamados para servir. Como cristão, fomos chamados para servir a Deus e ao nosso próximo. E é o que nós observamos dentro das igrejas evangélicas. E principalmente igrejas de multidões, que atraem multidões. Mas quando na realidade a sua preocupação é simplesmente ser servido. Muitos não sabem servir. Meus queridos, a palavra de Deus nos traz a uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de servir ao nosso Deus.
servir com todos os nossos dons, talentos. É uma necessidade de colocar, arregaçar as mangas e colocar a mão no arado, para que a obra do Senhor, o reino de Deus, seja glorificado. E é através de você, é através da minha pessoa, é através de você, igreja do Senhor Jesus. É servir ao Senhor. Não importa qual o grau, não importa qual a posição social que você está lá na sociedade, perante a sociedade, se é um médico, se é um engenheiro, se é um promotor, se é um juiz, não importa. Eu estou dizendo aqui, meus queridos, que você foi chamado para servir. Não importa, porque você entrega um dízimo alarmante, o maior dízimo da sua igreja, mas você não quer colocar a mão no arado, não importa. O importante é arregaçar as mangas e servir, e ir trabalhar para a seara do Senhor. É servir. Essa semana, quando eu olhei nas redes sociais, e eu chego de eu digo, meu Deus, é isso mesmo que eu estou vendo? Eu sei que é uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, mas uma mulher considerada a número 1 do país. A número 1 do país estava em uma Kombi entregando quentinha, almoço para as pessoas necessitadas. Quando já se viu isto em qualquer país aí? Mas foi aqui no Brasil. A primeira dama estava lá. Ela não olhou simplesmente que era a primeira dama, mas ela olhou o servir na seara do Senhor. Estava servindo ao Senhor. Está lá no status dela, servindo ao Senhor, porque reconhece, não o reconhecimento de uma primeira dama, mas o reconhecimento de uma serva de Deus, que está ali para servir ao Senhor. Há uma necessidade de entender, meus queridos, nós temos nossos talentos, as oportunidades que são nos dadas, nós devemos servir da maneira que o Senhor Deus nos ensina, das maneiras dadas a nós. Devemos servir completo, com dedicação, devemos servir com amor, para que nós possamos contagiar todos aqueles que estão nos vendo, para contagiar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, do fundo de trás, para contagiar os nossos colegas de repartição. Há uma necessidade de testemunhar e de dizer, eu sirvo ao Senhor. Eu estou aqui não para ser servido, mas sim para servir ao Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus. Por favor, água. E nós louvamos a Deus por isso. Devemos oferecer um serviço de qualidade. E quando o cristão entende e começa a oferecer um serviço de qualidade, a palavra de Deus nos diz que as recompensas do Senhor virão sobre ele. Amém ou não amém? Olha para teu irmão que está ao teu lado aí e diga para ele, você que está em casa, você que está aqui na igreja, diga para ele, olha, quando servimos com qualidade, as recompensas de Deus vêm sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, ninguém, mas ninguém deve desprezar nenhum dom, ministério ou trabalho na seara do Senhor. Se você tem um dom, se você tem um talento, há uma necessidade de você colocar em prática,
não desprezar. Nós não podemos desprezar. Sabe por quê? Porque cada membro do corpo de Cristo tem o seu valor. Cada membro do corpo de Cristo tem o seu valor, tem os seus. Um depende do outro. Eu dependo de Roseli. Roseli depende de Kate. Kate depende de Eduardo. Eduardo depende de Carlinhos. Agora mesmo o pastor dependeu de quem? De Haldane. De me serviu aqui com a água. Então o corpo de Cristo, cada um depende um do outro. Nós não podemos andar desajustados, separados, de maneira alguma. E nós não podemos achar que somos insignificantes, porque não tem um curso superior, porque tem problemas na linguagem, no linguajar, e acha que é insignificante. Não, todos têm suas funções. E Deus, quando nós reconhecemos isso, Deus nos leva às alturas, a um patamar mais alto, e a grande bênção do Senhor cai sobre nossas vidas. Amém ou não amém? Essa é a realidade. Para você que é servo do Senhor, meus queridos, nesta noite eu quero estimular você. Estimular você a superar a inveja, a cobiça, a oposição, as lutas, as mentiras, para você superar por uma boa causa, pela causa de Cristo Jesus e pela realização dos sonhos que Deus plantou no seu coração. Sempre tendo em mente, essa é a nossa visão, sempre tendo em mente que é mais do que vencedor aqueles que realmente colocam em prática os ensinamentos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é com você. Ele peleja a seu favor e no tempo certo vai conceder-lhe a vitória em nome de Jesus. Essa é a realidade. Você que é pastor, você que é missionário, você que é líder de célula, você que é supervisor, erga a sua cabeça. As dificuldades virão, mas você está aqui pronto para servir. Você foi chamado para isso. Não desanime. Se coloque na posição do Senhor Jesus. Tenha Jesus como modelo. E você com certeza vai alcançar aquilo que já está expresso nas promessas do Senhor. Que nesta noite você possa refletir sobre esse tema. Aprender a servir é a melhor coisa que há. Aproveitar-se das oportunidades que Deus lhe deu, que Deus lhe dá. É você ter consciência que você está aqui para servir ao Senhor. Neste lugar onde você se encontra, a fim de que você cresça e prospere em todas as áreas. Se você está passando por dificuldade, né, com a sua célula, com o seu pastorado, se você está passando por dificuldade no seu trabalho, se você está passando por algum tipo de dificuldade, o seu lugar é aí.
É aí que Deus vai te capacitar, vai treiná-lo, para que você seja mais que um vencedor em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Ele vai entrar em todas as áreas da tua vida. Ele vai estar presente em todas as áreas. Por isso que há importância de servir ao Senhor. Servir é algo em que muito sequer gosta de pensar. Não gosta. Isso porque para muitas pessoas servir é uma atividade irrelevante, insignificativa, não muito agradável de desempenhar esse papel. Elas acreditam que servir outras pessoas é tornar inferior, insignificante ou desprezível. Não sabe e não querem. Mas essas pessoas, elas esquecem de que servir também implica ser útil, ajudar, auxiliar, favorecer, e que, de algum modo, todos estão servindo, todos servimos, somos servidos, seja pelos membros da família, pela sua igreja, pelo seu grupo de amigos, pela sua célula, seja como profissional e cidadão. Tudo isso, meus queridos, está dentro do contexto. Sendo assim, todos nós, todos, temos de aprender a servir com boa vontade, eficiência, pois tanto no reino de Deus como na sociedade existe várias formas, várias funções e vários níveis de servir e ser servido. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 41, versículo 46, nós ali observando o povo de Deus servindo ao Senhor, obedecendo a Ele. Gênesis 48, 15, Números 16, 9. Mas eu queria ler com vocês aqui o Josué 24. Que exemplo, vários textos nos mostram essa situação de servir. E quando nós abrimos nossas Bíblias em Josué capítulo 24, Josué 24, a partir do versículo 15 ao 24, nos diz o seguinte: esse é um momento que há uma renovação da aliança, Deus com o povo, e Ele usa Josué para essa renovação. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas se vós parecer mal, cultura, ou o Senhor escolheu hoje a quem cultuares, os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas, mas eu e a minha casa cultuamos ao Senhor. Em algumas Bíblias tem serviremos ao Senhor. Quando você estou lendo cultuando, é a mesma coisa de servimos ao Senhor. Versículo 16 diz assim: então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos
pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuamos ou servimos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir o Senhor, porque Ele é Deus santo, é o Deus zeloso, que não perdoará as vossas desobediências, nem os vossos pecados, se abandonardes o Senhor e servir a outros deuses, deuses estrangeiros. Então Ele virá contra vós, e vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Então o povo disse a Josué: não, antes cultuamos o Senhor, ou seja, não, antes servimos o Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, que escolheste cultuar ou servir o Senhor. Eles responderam: somos testemunha. Josué disse: agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, e inclina o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: servimos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Glória a Deus. Amém? Então nós observamos vários exemplos na palavra de Deus, certo? De um povo completamente servindo a outros deuses, mergulhado no pecado, mas agora tem consciência. Abre o seu coração, abre os corações e começa a servir a um Deus verdadeiro. Glória a Deus por isso. Meus queridos, o maior modelo de servir, e nós encontramos no Senhor Jesus. Jesus é o nosso maior modelo de humildade e de serviço. Ele veio como servo de Deus. Isaías 42, no versículo 1 ao 7, já nos fala isso. Antes do próprio Jesus vir, o profeta Isaías já estava falando o modelo de Jesus. E com tal, nós observamos quando nós lemos o texto de Isaías, ele diz bem claro, meus queridos. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 42. Veja o que aqui diz o texto da palavra de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 1 ao 7. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. Ele não gritará, não se exaltará, nem fará ouvir a voz na rua. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. Trará justiça com fidelidade. Não falhará, nem se quebrará, até que estabeleça a justiça na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu-se a terra e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nela habita, e a vida aos que andam por ela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão
e guardei-te, eu te fiz mediador da aliança com o povo e a luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. É o profeta Isaías, já se referindo ao Senhor Jesus Cristo. É Jesus que ele está aqui falando. É Jesus. E nós observamos, meus queridos, ele veio não buscar fama. Jesus veio a este universo não buscar fama, perdoar as pessoas, sim. Ele veio, ele não queria poder, ele não queria dinheiro, não estava interessado em cargos políticos ou religiosos, na glória deste mundo, de maneira alguma. O Messias, Jesus, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele evangelizou os pobres desprezados pela sociedade. Ele libertou os cativos dos pecados e dos espíritos malignos. Ele ele libertou os oprimidos pelo jugo da religião. Ele quebrou tudo isto. Ele curou o paralítico, curou o cego. Ele trouxe a salvação para a humanidade. Ele perdoou os pecadores e restaurou a comunhão do homem com Cristo, com Deus, com o Criador. Foi para isso que Jesus veio. Jesus, apesar de ser filho de Deus, perfeito, imaculado, Senhor, colocou-se na posição de servo, servindo ao Pai e à humanidade, como observa o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 6, 8, o texto lido. É o Senhor Jesus que é o nosso modelo. E como ele é o nosso modelo, o apóstolo Paulo, ele já fala bem claro, lá em Efésios: sedes vós meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Efésios 5:1. Você vai ver o exemplo de imitador do Senhor. 1 Coríntios, Paulo já fala, no capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, meus queridos, nós devemos imitar Cristo, não apenas no serviço, mas também na humildade e na total obediência a Deus por amor. Há essa necessidade. Quando imitamos o Mestre, assumimos a posição de servos. Não podemos nos impedir ou perder a identidade, porque estamos servindo. Mas devemos nos gloriar, nos glorificar, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele está nos dando de servir ao Senhor. É algo importante em nossas vidas. Logo, por mais insignificante que o membro perceba, lembra-te que o Senhor chamou você para servir, para amar, para cuidar e para dar continuidade àquilo que Ele deixou aqui no universo. Continuidade da sua palavra, continuidade daquilo, com eficiência devemos transmitir a palavra, com eficiência devemos estar transmitindo este amor de Deus para a humanidade, em servir ao Senhor. Essa é a necessidade para que o bom funcionamento e a edificação do corpo seja glorificado em nome de Jesus.
E eu quero concluir trazendo aqui o maior problema que enfrentamos hoje, tanto na igreja como na sociedade e de modo geral, é que a maioria das pessoas são egoístas e são egocêntricas. Muitos estão dentro das igrejas, mas com seu coração voltado para o mundo, com os pensamentos para as coisas que desagradam a Deus. Muitos estão dentro da igreja e chega dentro da igreja a ser uma coisa, é uma bênção, é uma maravilha, mas quando chega nos seus lares é um capeta, é um diabo. Muitos estão assim. Por isso que o Senhor Jesus já diz bem claro, Raul, que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Meus queridos, há uma necessidade de entender este amor de Deus. Há uma necessidade de entender o que Deus tem para cada um de nós. E nós não podemos ser egoístas, nem egocêntricos. Nós devemos ser realistas. Prega o que tu vive e vive o que você prega. Muitas pessoas não querem abrir mão de modo algum, mas não querem abrir mão de nada em prol do seu próximo. Não quer abrir mão. Quer ter cargo na igreja, quer ter um cargo de liderança, um cargo, isso, aquilo, outro, quer aparecer na igreja, quer status. E fazendo isso, ele está estimulando a inveja, a competição, a ganância e o ódio. E o Senhor Jesus veio para mudar. Ele veio para arrancar dos corações daqueles que ainda deixam se levar pelo poder do mundo. Ele veio arrancar tudo aquilo e colocar algo novo em nossas vidas. Ele veio mudar com seus ensinos e sua prática de vida. E é assim que devemos seguir. E foi esse modelo que ele propôs para os seus discípulos. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em Marcos capítulo 10, abra aí a sua Bíblia aí em casa, Marcos capítulo 10. Amém ou não amém? Amém ou misericórdia? Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45, diz o seguinte: Então Jesus chamou os seus para junto de si e lhe disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus.
Não adianta, meus queridos, querer caminhar com nossas próprias pernas, sem a orientação do nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus queridos, não reclame do lugar em que você está, que você se encontra. Não reclame. Deus deseja tratar a sua vida. É hora de aprender as lições que Ele deseja ensinar. De matar o velho homem e deixar nascer um novo, fortalecido e fortificado e capacitados a atender ao chamado do Pai. É nesse lugar em que você se encontra que o Senhor irá treiná-lo para uma grande vitória na sua vida, para um grande ministério na sua vida. Tudo no seu tempo, para a honra e glória de Deus. Amém ou não amém? E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, está escrito que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Senhor não trabalha com a lógica humana. Ele trabalha com algo que eu e você temos. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, Ele habita em nossas vidas. Não é lógica, mas é o Espírito Santo, Ele habita em nossas vidas. E nós observamos, meus queridos, você já prestou atenção às escolhas dele, do Senhor para com você? Eu não sei como você se encontra, eu não sei como você está, mas Ele te escolheu. Ele te escolheu. E espere o melhor dele para você. Lembre-se que o Senhor preferiu as coisas desprezíveis, insignificantes, fracas, para por meio delas revelar o seu grande amor e poder. E é esse poder que vem sobre a sua vida, quando nós cremos, acreditamos. Então, meus queridos, não duvide de Deus. Ou você ainda tem dúvida de Deus? Não duvide de Deus. Obedeça-lhe e fique atento às suas instruções. Ele deseja ministrar-lhe um ensino especial para a sua vida, para a sua família. Ele deseja mudar o seu rumo. É o Senhor Jesus que deseja. Não desista e nem duvide do Senhor. Ele deseja transformar a sua vida para melhor. Sirva a Deus com amor e Ele cumprirá os seus propósitos. O propósito dEle sobre a sua vida. Sirva ao Senhor com todo amor e você será uma nova pessoa. É transformado pelo poder do Espírito Santo. Deus está presente. Deus, Ele quer transformar a tua vida. Meu colega pastores, Deus quer transformar o teu ministério. Meus amados líderes de células, supervisores, diáconos e diaconisas, Deus quer transformar a tua vida. Meus amados missionários, espalhados neste universo, Deus
Deus quer o melhor para você. Não desista, não duvide de Deus. Fique onde está e Ele te dará uma grande recompensa. Ele cumprirá os propósitos dele em você e por seu intermédio. É isso que Deus age na vida daqueles que buscam. Portanto, vamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus seja glorificado. Que o nosso Deus seja o único que nós venha a glorificar, a agradecer com gratidão, com amor. Ame a servir, ame a servir. Sirva o seu próximo, sirva o seu Deus. Faça um conserto na sua vida e verifique onde você está falho. Deus te deu vida, Deus te deu saúde, Deus te deu emprego, Deus te deu inteligência. E muitas vezes há crentes dentro das igrejas que quer servir por metade. Serve na frente de um trabalho, mas não serve nos dízimos e oferta. Muitas vezes pessoas confundem a situação. Quantos e quantos pessoas estão aí nessas igrejas, em várias igrejas, dando oferta, comprando isso, comprando aquilo, ajudando a pagar aquilo, aquilo outro, mas sonegando o dízimo, achando porque já dá um presente, uma oferta, acha que é o suficiente. Que tipo de cristão é você? Como você está servindo a Deus? Lembra-te que Deus te deu tudo: saúde, inteligência, emprego, tudo, família. E por que nós devemos servir a Deus pela metade? Por quê? Por que devemos servir a Deus pela metade? Vamos servir a Deus com amor. Vamos fazer jus àquilo que Deus fez, entregando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para derramar o seu sangue por amor de você, por amor mim, a minha pessoa, por amor de toda a humanidade. Portanto, que nesta noite o Senhor Deus esteja a falar profundamente no seu coração.